Opa, vamos lá. Mercado. Hoje o nosso primeiro desafio da semana vai ser criar, tá? E vender esse serviço, que são os posts para redes sociais, tá? E é aquela, mesmo se não vender, vai ficar o conhecimento, porque eu vou mostrar algumas ferramentas. Então a gente vai criar posts no Canva pra gente mesmo e posts no Photoshop para venda, tá? Desse serviço. E aí a gente vai ter um desafio. Então, desafio é o que nos motiva? Então vamos lá. Lembrando, o primeiro dia é estudo de mercado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como está o mercado para mídias sociais, tá? Nos últimos 2 anos, um ano, o Instagram deu um boom assim que é fenomenal. A forma como ele tem entregado conteúdo e como ele tem se associado a negócios. Como assim, Amanda? Funciona assim. Antes o Instagram era apenas uma rede de relacionamentos, ou seja, eu postava uma foto minha com girassol e as pessoas curtiam e a gente tinha esse engajamento de troca. E ele foi adicionando funções que ajudariam uma empresa. Então ele trocou, em vez de ser um perfil fechado, ele deu opções de perfil público, ele deu opções de você acompanhar métricas, ele deu opções de você colocar um perfil comercial e adicionar catálogos de produtos. Ou seja, ele te deu funções para agregar na sua empresa. E hoje uma empresa que não está bem posicionada no Instagram é até estranho. Porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Olhar no Instagram como que a empresa se posiciona. Então a gente pesquisa no Google um serviço ou produto e a gente encontra. E aí depois a gente vai no Instagram para ver como essa empresa se comporta na rede social. Então, que tipo de conteúdo ela entrega? O que tem revolucionado a forma como a gente trabalha, o que é muito bom, né, nesse sentido. Para quem trabalha como designer, eu acho que é o melhor momento que tá enfrentando é esse agora de mídias sociais. Então, assim, os banners criados para Instagram, eles têm um padrão específico. Então, tem um 1080 por 1080, se for um quadrado. Ele tem até outros padrões. Por exemplo, quando você quer fazer ele mais na vertical, é 1080 por 1350 pixels. Na horizontal, 1080 por 566. E aí o Story, que é 1080 por 1920. Então, ele tem alguns tamanhos padrões que eu vou deixar no site também, tá? E aí a gente vai criar esse conteúdo e fazer a venda desse conteúdo. Então, o mercado para mídias sociais está muito bom. Com certeza você deve conhecer uma empresa, ou a empresa é você, onde você tem que criar conteúdo para Instagram. E esse ter que criar conteúdo é difícil. É difícil porque a gente chama, no marketing digital tem, eu acho que a maior referência é o Érico Rocha, e aí ele fala um pouco sobre o conteúdo Nutella e o conteúdo raiz. Então a gente tem que criar conteúdos de conteúdo profundo, é até meio besta falar conteúdo de conteúdo, né? Mas vamos lá. A gente tem que criar valores, conteúdos profundos e conteúdos um pouco mais rasos. Então, para aquela pessoa que vê primeiro, ela entenda, né? Porque é um conteúdo um pouco mais raso. E aqueles conteúdos mais profundos são, por exemplo, vamos lá. Eu acho que com o exemplo a gente vai ficar melhor nisso. Geladinho gourmet. Com o conteúdo raso, você vai colocar as fotos do geladinho gourmet, óbvio. Mas quando a gente fala de conteúdos profundos, eu falo de educar a sua audiência. Então você ensina, por exemplo, uma receita de como fazer. Você mostra o bastidor de você fazendo, o bastidor das pessoas recebendo e a alegria no rosto de, putz, é um geladinho super gostoso. Então, esse tipo de conteúdo ele é um pouco mais profundo, onde você tem que estudar um pouco mais para entregar. Então, não é simplesmente uma imagem, ele é uma imagem com uma legenda, ele é uma imagem com as hashtags corretas, ele é uma imagem com localização, ele é uma imagem agregada à informação, tá? Então, é super importante ter esse balanceamento de conteúdo raiz, profundo, e conteúdo Nutella, que é essa coisa mais superficial. Lembrando, o Instagram não é uma vitrine de loja onde a gente simplesmente pode colocar os produtos lá a rodo. Então, vamos supor, a gente faz uma integração e aí é possível colocar catálogo de produtos. E aí você só joga catálogo. Então, hoje você vende sapato, amanhã você vende sapato, depois você vende sapato. Eu acho que isso não é bacana. Por quê? Porque o Instagram não é uma rede onde é uma vitrine virtual. Na verdade, ela é uma rede de engajamento. E você não vai conseguir o engajamento que você quer, às vezes entregando o conteúdo que você está dando.
Conteúdo totalmente superficial no sentido de manda produto. E aí você enche o feed da pessoa de imagem atrás de imagem da mesma coisa. Então isso não é bacana, tem mudado. Até o like que caiu foi realmente para isso, para aumentar o engajamento de não de apenas curtir, mas de comentar, de interagir com a audiência. Então é extremamente importante que isso seja feito, tá? Então, por exemplo, você tem lá um sapato e aí você coloca todo dia foto de sapato. Chega uma hora que não vai rolar mais. A pessoa simplesmente vai cansar e vai parar de seguir porque você não tem conteúdo. Você simplesmente usou o Instagram como uma vitrine. Então, o que tem que ser feito? Que sapato melhor é usar para uma pessoa que anda o dia inteiro em questão de anatomia? Não sei. Sapato não serviu. Qual gambiarra eu posso fazer para que eu possa ir com ele do mesmo jeito? Enfim, são ideias que a gente tem para entregar conteúdo para a audiência, tá? Então, isso tem que ser feito. E tem pessoas que não têm tempo para fazer isso. Então, o que elas fazem? Contratam alguém para enviar esse conteúdo semanalmente. E aí que entra a nossa primeira fonte de renda extra. Então, para essa semana, a gente entendeu o mercado, tá quente, tá legal, e a gente vai aproveitar para entregar conteúdo para quem não tem tempo, tá? Então, a gente vai resolver, um problema de falta de tempo, às vezes até de criatividade, porque conteúdo você tem que pesquisar, tá? E vai entregar a solução, que é o quê? Eu vou te entregar semanalmente 5 posts, 3 stories, para que você alimente sua rede social. Isso é um serviço, isso a gente cobra. Combinado? Então, entendemos o mercado, amanhã a gente vai entender qual é esse cliente, quem é esse cliente que precisa disso, e aí depois a gente vai executar o nosso primeiro post para rede social e tentar vender isso, porque a gente precisa de um portfólio. A gente primeiro, antes de vender, tem que fazer, tá? Ninguém vai vender um geladinho sem nem ter feito ele. Acho que isso é um pouco aventureiro demais, querer vender algo que você nunca testou. Então, por isso a gente vai fazer, alguns posts. Eu vou liberar alguns modelos pra gente fazer uns 10, 15 posts e tentar fazer a venda disso. Tanto no Workana quanto no 20 Conto, tá? No 20 Conto a gente vai fazer o nosso registro e vai colocar assim: eu vou criar posts para seu Instagram. Eu vou criar 15 posts para o seu Instagram, tá? Eles ainda até falam aqui alguns de inserir 350 seguidores reais e ativos. Isso aqui, para você inserir seguidor ele vai atrás do quê? De conteúdo. Então, é possível criar muito conteúdo e alcançar esse número de seguidores de forma legal, de forma bacana, sem automatização, sem nada desse tipo, tá? Então, a gente vai para lá. Então, Instagram vai ser a nossa primeira fontezinha de renda extra, ok? Como criar posts e vender esses posts para redes sociais. E quem é esse cliente que vai comprar? É o que a gente vai ver amanhã.